Muito bom dia. Hoje é um dia de celebração, é um dia de festa para todas as mulheres, mas é também um dia de reflexão. E é um dia de reflexão porquê? Porque chegamos ao dia 8 de março de 2023, passadas 2 décadas do início do século XXI, e continuamos a assistir a atropelos constantes em relação aos direitos da mulher. Continuamos a assistir a mulheres que trabalham o mesmo que os homens e ganham menos. Continuamos a assistir a mulheres que são despedidas porque engravidam. Continuamos a assistir a mulheres que têm que sair do seu lar, juntamente com os filhos, porque são maltratadas e algumas delas acabam por ser assassinadas às mãos daqueles que deveriam dar-lhe amor e que lhe deveriam dar proteção. Portanto, enquanto houver situações destas, enquanto houver sociedades em que as mulheres são apenas um vulto, que são apenas uma sombra por baixo de um véu, que não têm voz para falar dos seus direitos, que não têm voz para assumir uma profissão, enquanto houver situações destas, nós estaremos aqui e estaremos a debater estes temas. Quero agradecer a vossa presença, quero felicitar cada uma das mulheres que aqui está e quero agradecer de uma forma muito especial estas 6 mulheres magníficas que aqui temos hoje. Muito obrigada a todos, um excelente Dia da Mulher. Então, bom dia a todos. Bem-vindos ao Centro Cultural de Campo Maior. Hoje, dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher, uma data que foi instituída pelas Nações Unidas em 1975 para lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres. O município de Campo Maior, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, assinala esta data tão importante com uma série de iniciativas que servem para lembrar todo o caminho já percorrido no que à igualdade de géneros diz respeito, mas, sobretudo, tudo o que ainda nos falta percorrer. Para além do Fórum Mulher, que conta com a presença das 5 oradoras que me acompanham esta manhã, está também disponível uma exposição documental que pode ser vista em vários espaços do Conselho, que visa homenagear e dar a conhecer algumas das mulheres portuguesas que tiveram a coragem de falar por todos e contribuir para a valorização e reconhecimento do papel da mulher na sociedade atual, bem como, na Biblioteca Municipal, uma mostra sobre as mulheres da literatura portuguesa do século XX e ainda o espetáculo de teatro Monólogo da Vagina, que sobe a este palco no próximo sábado, às 21h30. Mas este é o momento da segunda edição do Fórum Mulher, uma iniciativa que pretende lançar a discussão e o debate, sobretudo junto dos mais jovens, sobre a igualdade de género. Ao longo do tempo, as mulheres têm demonstrado as suas competências e habilidades em várias áreas, rompendo com estereótipos de género e conquistando posições de liderança. A luta pela igualdade e pelos direitos das mulheres tem ganho um papel importante na nossa sociedade, visando a eliminação de desigualdades históricas e a garantia de oportunidades iguais para todos, independentemente do género. Apesar do que muito já se avançou, esta é ainda uma causa que faz todo o sentido e à qual importa continuarmos a dar voz. E é precisamente por isso que estamos aqui hoje, com um conjunto de mulheres excepcionais que vou passar a apresentar. Cláudia Gaminha, natural de Campo Maior, licenciada em Design Visual, vive e trabalha em Lisboa e conta com trabalhos para várias marcas de renome no seu currículo. Foi ela, juntamente com a sua equipa, que desenvolveu o conceito e comunicação e branding da marca turística Campo Maior, onde tudo se faz flor. Mafalda Ponte Fernandes, licenciada em Medicina Dentária, presentemente é docente na Faculdade de Medicina em Badajoz e diretora clínica no Centro Médico e Dentário de Santa Luzia, fundado pela própria. Luísa Palma, curadora e produtora em arte contemporânea, é embaixadora da paz pela Human Federation for World Peace International e premiada pelo Women Economic Forum na Índia como Icon Woman for Better World, pelo modelo económico apresentado na defesa da mulher em políticas de género. Vitorina Morato, licenciada do curso do ensino básico, é professora há quase 2 décadas. Tem um percurso desportivo que iniciou durante a sua juventude. Já subiu a vários pódios do atletismo e já completou 162 meias maratonas. Cristina Guerra, licenciada em Psicologia, atualmente é docente no Instituto Politécnico de Porto Alegre, na área de Psicologia e Gestão de Recursos Humanos e ainda presidente do Conselho Pedagógico na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Conta com vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Apresentações feitas, vamos então começar com uma pergunta que dirijo a todas as oradoras, que é quase como uma afirmação. Nos dias de hoje continua a fazer falta e sentido celebrar o Dia Internacional da Mulher. Podemos começar pela Cláudia. Bom
dia. Antes de mais, queria agradecer o convite e dizer que é uma honra estar aqui nesta casa, que é a minha casa. Eu sou natural de Campo Maior e, portanto, foi aqui que, antes de ser mulher, fui menina. E foi aqui que comecei, logo em menina, a ter as primeiras ideias de feminismo. Ainda não conhecia a palavra, mas já me fazia sentido quando ouvia frases do género: mas isso é uma tarefa para as meninas. E aquilo começa logo ali a inquietar-me. As coisas mudaram muito, e ainda bem, mas é uma luta que tem sido de todas. E, infelizmente, portanto, felizmente houve muitos progressos, mas infelizmente ainda há muito por fazer. Portanto, faz sentido, ainda hoje, falar de feminismo, e cada vez mais faz sentido enquanto houver uma discriminação com base no género. Faz sentido falar de feminismo e de toda e qualquer discriminação que não decorra do mérito ou de outras questões. O género não pode definir aquilo que dá acesso, seja a trabalho, seja... Ser mulher não pode ser uma entrave só por si. Portanto, sim, faz cada vez mais sentido continuar a falar de feminismo. Ok, obrigada. Mafalda? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui. Eu não sou natural de Campo Maior como a Cláudia, mas tenho metade de mim aqui, porque o meu pai e os meus avós são de Degolados, que é aqui ao lado. Portanto, há uma parte de mim, de família, que cresceu e que está por aqui também. Depois, relativamente ao que a Bárbara perguntou, eu diria que a pergunta eu até a faria de outra forma. Não é se faz sentido, é que eu acho que faz cada vez mais sentido. E é cada vez mais urgente e é cada vez mais necessário, porque estas gerações mais jovens que temos aqui perante nós temos aqui uma amplitude muito grande de público. Temos uma geração muito jovem e temos a geração que nos precedeu e que nos deu as ferramentas e o caminho para chegarmos até aqui e que exigem de nós um enorme respeito, porque eu esta manhã, em reflexão, antes de vir, pensava que a maior ferramenta para nós estarmos aqui hoje a dar voz a esta causa foi o caminho de quem nos criou, o caminho do que nos deram, independentemente de ter sido uma mãe, um pai, uma avó, uma tia, uma madrinha, quem quer que seja, não tem que ser necessariamente pai e mãe biológico, muito longe disso. E são eles que nos dão efetivamente esta geração que nos merece todo o respeito e todo o carinho, que nos dão a ferramenta para estarmos aqui a lutar por esta causa. Portanto, eu acho que cada vez faz mais sentido por dois motivos. Primeiro, porque a geração que nos precede e que nos formou tem sido amplamente esquecida e tem sido muito maltratada no reconhecimento do seu percurso e que nos trouxe até aqui. E depois, porque a geração que nos sucede, que é esta geração do secundário, a geração dos universitários, dos pré-universitários, esta gente jovem que está à minha frente, são uma geração que eu acho, e aí vou só desviar-me 1 milímetro do tema, que há cabeças muito baralhadas hoje em dia. E isso levar-nos-ia a outro debate em termos de igualdade de género, do que é que eles acham. E é preciso honrar a geração anterior e clarificar a geração que aí vem na necessidade da luta por esta causa, de como a Cláudia dizia muito bem, que não é preciso ser mulher, não tem que ser uma condição para chegar onde quer que seja ou fazer o que quer que seja. Okay. Obrigada. Luísa? Muito bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer à senhora vereadora Ação que me endereceu este convite. Sou de Lisboa, não sou de Campo Maior. Estive aqui em novembro a fazer curadoria de uma exposição num espaço que para mim me foi muito querido. E, sem dúvida que o facto de nós estarmos aqui hoje em debate aberto sobre uma questão que é ancestral, portanto, décadas e décadas, portanto, nós estarmos aqui em debate, faz todo o sentido e eleva uma questão que é: porque é que ainda nós não conseguimos alcançar aquilo que na realidade é debatido anualmente? De uma forma muito pragmática, podemos endereçar a educação. Será que a cidadania não está presente na escola? Está. Será pelo fator familiar? Ou seja, o que é que está a criar desvios para que nós sejamos, de alguma maneira, obrigadas, ou pelo menos
sermos convidadas para trazermos este debate de novo, anualmente, repetidamente, sobre a igualdade e a paridade de género. Nós, neste momento, vivemos numa sociedade onde há um alargamento da identidade de género. Ela não pode ser esquecida, mas, na realidade, faz todo o sentido nós estarmos aqui, porque o direito e os direitos da mulher ainda não estão na sua plenitude a serem reconhecidos. Por isso, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vitorina. Pronto, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu não sou de Campo Maior, mas sou cá professora e sou muito feliz em Campo Maior. Portanto, muito obrigada. E como já foi muita coisa dita, praticamente tudo dito acerca deste dia ser novamente e ser todos os anos relembrado, refletido, infelizmente tem que ser. E temos que refletir como é que, já passado 2 décadas do século XXI, continuamos a assistir às desigualdades e a mulher ser preciso estes dias para que a mulher seja relembrada. Portanto, faz muito sentido falarmos, refletirmos este dia, e temos muito para fazer, infelizmente. Obrigada, Cristina. Bom dia, eu sou de Campo Maior. Se faz sentido haver ainda um Dia da Mulher, ou celebrarmos ainda hoje, em pleno século XXI, o Dia da Mulher, faz todo sentido. Nós, homens e mulheres, somos geneticamente diferentes, mas somos cognitivamente iguais. Portanto, isto quer dizer que as capacidades que os homens têm são rigorosamente iguais às capacidades que as mulheres têm. Portanto, enquanto houver uma mulher que é discriminada pelo género e não consegue aceder a determinados locais exclusivamente porque pertence ao género feminino, faz todo o sentido continuarmos a celebrar o Dia da Mulher e a lembrar que a mulher pode ser aquilo que ela quiser. Dizia Simone de Beauvoir, qualquer mulher, a mulher não tem que ser do lar, a mulher tem que ser, ela pode estar em qualquer sítio e pode desempenhar qualquer função. É com alguma alegria que vejo aqui público muito diferente, em termos de geracionais. Os nossos pais educaram-nos muitas vezes nesta distinção entre o que é a mulher, o que é o homem, o que o homem pode fazer, o que a mulher pode fazer, mas tudo isto tem que mudar. Temos que ter consciência plena que a mulher, cognitivamente, em termos de competências, ela é rigorosamente igual ao homem e, portanto, ela pode ser aquilo que ela quiser ser. Dizer também que é com alguma tristeza que vejo que há aqui uma separação de géneros. Os meninos sentaram-se todos ao lado uns dos outros, as meninas todas ao lado uns dos outros, e é isso que nós temos que mudar. Portanto, se olharmos, é raro vermos aqui uma alternância. Num lado está o género masculino, no outro lado está o género feminino, e isto não faz sentido. Okay, obrigada. Aqui no vosso discurso há uma questão muito predominante, que é o que é que falta fazer, o que é preciso fazer para que estas questões da igualdade de género se dissipem. A educação pode ser efetivamente uma ferramenta no combate à desigualdade de géneros. Se calhar a Vitorina e a Cristina, como professoras, podem nos esclarecer mais. Pode efetivamente ser a educação uma ferramenta poderosa? Bem, a educação é fundamental. Aliás, não é por acaso que estamos constantemente nas notícias a vermos que no Irão, no Paquistão, estão a tentar que as meninas que as raparigas, as meninas não vão à escola. Portanto, a educação é uma ferramenta fundamental para todos, para os meninos e para as meninas. Porque a educação obriga-nos a pensar, obriga-nos a refletir e a vingar perante as nossas vontades. E o que eu acho também é que temos que ter muita determinação. Nós temos que acreditar e temos que lutar por aquilo que acreditamos. Temos que trabalhar muito e temos que acreditar também.
naquilo que somos capazes, que as mulheres são capazes de fazer. Como a Cristina dizia muito bem, não é preciso ser homem ou mulher para fazer muito bem feito. Portanto, faz bem o homem ou a mulher. Portanto, temos que acreditar muito e está também muito, vai muito também pela educação. Cristina. Sim, eu acho que a educação é uma ferramenta essencial e eu aqui vejo a educação num sentido muito mais lato, muito para além da escola. A escola, na realidade, é o sítio que nos ensina a pensar, que nos ajuda a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente e, portanto, um bocadinho ajuda-nos a alterar a forma como agimos. E, portanto, acho que sim, que a escola é uma ferramenta, é uma boa ferramenta para esbater esta discriminação entre homem e mulher. Mas entendo que tem que ir muito para além disso. Tem que ir no sentido de uma educação muito mais lata. Eu dou aulas no ensino superior e há cursos que são predominantemente frequentados por mulheres e cursos que são predominantemente frequentados por homens. Se olharmos para um curso de enfermagem ou para um curso de serviço social, se calhar 90% são mulheres. Se olharmos para um curso de informática ou para um curso de engenharia mecânica, se calhar 90% são homens. E não há nenhum gene que determine os nossos interesses nem os nossos gostos. Portanto, significa que as mulheres preferirem determinados cursos e os homens preferirem outros cursos tem muito a ver com algo que já vem para trás, tem muito a ver com a forma como nós somos educados. Não há nada que nos diga que um homem enfermeiro é pior que uma mulher enfermeira, mas também nada nos diz que um engenheiro informático é melhor que uma engenheira informática. Portanto, porque é que nós escolhemos umas coisas e não escolhemos outras? Na realidade, eu acho que tem muito a ver com a educação. Se calhar nenhum dos meninos que está aqui presente recebeu como prenda uma cozinha, uns tachinhos e umas panelas. Mas se calhar muitas meninas que aqui estão receberam. Se calhar nenhuma menina recebeu quando era pequenina um carrinho para brincar, mas os meninos que aqui estão receberam. Portanto, eu acho que a educação, para além daquela que é fornecida pela escola, é um bocadinho responsável pelo facto de os homens preferirem umas coisas, as mulheres preferirem outras. Por exemplo, quando uma filha, um filho está doente, quem é que fica em casa? A mãe. Porquê? Há alguma coisa que diga que a mãe tem que ficar em casa e que o pai não pode desempenhar tão bem as funções quanto desempenha a mãe? Não, não há nada que diga isso. E eu acho que é na escola, mas em casa e em todos os outros contextos pelos quais nós vamos passando, que temos que ir um bocadinho esbatendo isto. Porque, como vos dizia há bocadinho, é verdade que se olharmos para homens e mulheres não somos iguais, mas naquilo que diz à nossa forma de pensar, não há nada que limite os homens, da mesma forma que não há nada que limite as mulheres. Portanto, a escola é, na realidade, um sítio que nos pode ajudar a pensar, a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente e percebermos que, na realidade, qualquer um de nós pode ser aquilo que quiser ser. Eu tive a sorte de ter bons pais e me terem educado para ser. Portanto, não me limitaram naquilo que eram os meus gostos, naquilo que eram as minhas escolhas. Fui, durante algum tempo, identificada como Maria Rapaz e, portanto, nunca me limitaram naquilo que eram os meus gostos, naquilo que eram as minhas preferências e, se calhar, foi um bocadinho por isso que eu também, quando fui estudar e quando entrei no mundo profissional, também achei que, pelo facto de ser mulher, isso não tinha que em nada me limitar, que eu podia ser aquilo que eu quisesse ser. E vocês que aí estão, os mais velhos, os mais novos, os meninos, as meninas, também podem ser aquilo que vocês quiserem ser, basta esforçarem-se, porque aquilo por todos nós devemos lutar é pela meritocracia, ou seja, nós devemos estar nos lugares se merecermos estar nos lugares, se tivermos competência e se tivermos capacidade para lá estar. Se não tivermos, sejamos homens, sejamos mulheres, não merecemos lá estar. Agora, se tivermos essas competências, se tivermos essas capacidades, se nos esforçarmos para tal, portanto, não há nada que na realidade nos possa impedir de chegar aonde nós quisermos chegar. Obrigada, Cláudia. Eu só, Sim, desculpe, Luísa. só queria acrescentar, realmente,
Em 81 eu portanto, fui para os Estados Unidos estudar e aconteceu um episódio interessantíssimo, porque eu fui obrigada a ter uma cadeira, enquanto jovem estudante mulher, que é Home Economics, ou seja, a lida da casa, a gestão da lida da casa. E eu achei aquilo de uma violência brutal. Porque é que nós teríamos que estar a ter aulas de uma gestão, e aqui foi referenciado, quer dizer, quantas meninas é que receberam prendas em criança de tachos e cozinhas, e na verdade criam-se aqui estereótipos, e foi a partir daí que, na realidade, esta minha luta pela paridade de género e pela igualdade enquanto consequência me levou. Mas a educação é, sem dúvida, um dado adquirido para o Ocidente. Mas vejamos, como a Bárbara referiu, eu estou ligada às Nações Unidas e diretamente relacionada no Afeganistão. No Afeganistão, como sabem, portanto, não existe direitos humanos, praticamente. E há uns 3 anos atrás, por causa da pandemia, recordando, nós conseguimos trazer meninas de um orfanato da qual eu sou patrona, cantar na Gulbenkian, em Lisboa. Não sei se vocês se recordam dessa notícia. Pronto. O que é um facto é que aquilo, portanto, quando houve de novo o regime talibã instaurado em Cabul, todas essas meninas foram perseguidas. Literalmente tinham a vida, portanto, a prémio, porque eram artistas e porque, na realidade, estudaram e porque, na verdade, tiveram acesso ao conhecimento através da educação que era dada no orfanato. Façam esta introspeção. Principalmente, aqui temos uma plateia intergeracional, o que é extraordinário. Mas pensem, nós temos educação, é um dado adquirido, portanto, nós não valorizamos muitas vezes aquilo a que nós temos acesso e esse conhecimento que é dado por raiz através da escola e também por aquilo que vos é transmitido em casa. Pensem um pouco naqueles que, na verdade, não têm acesso a isso, que lhes é, pura e simplesmente, arrancado aquilo que, por direito, todos nós deveríamos ter. Obrigada. Cláudia? Não, eu gostava de pegar na questão que a doutora Cristina Guerra tocou, que tem a ver com a questão da meritocracia. Porque, de facto, eu sou super a favor, como qualquer um de nós é a favor do mérito e do acesso às coisas pelo mérito. Mas há aqui também uma reflexão a fazer, que é, isso entrando talvez na realidade mais europeia, mas podemos olhar para o mundo, 60% das mulheres hoje ocupam os lugares nas universidades, portanto é uma maioria. No entanto, o acesso ao mercado de trabalho é inferior e quando há esse acesso ao mercado de trabalho, a remuneração, sobretudo para quem tem formação superior, é 25% abaixo. São pagas 25% abaixo. Portanto, eu queria tirar aqui a questão de... não há aqui só desmérito, não é? Há claramente uma entrave ao acesso ao trabalho pelo género e, por isso, não podemos falar só de meritocracia e temos de falar também de suporte legal. É preciso legalizar e criar, acho eu, uma base, seja ela qual for, isso é muito discutível e as opiniões são variadas, se é por cotas, seja o que for, mas não podemos só falar de mérito porque, e aqui não é só a questão do género, se uma pessoa sai daqui e a outra sai daqui, com a mesma premissa e com as mesmas condições, podemos falar de mérito. Mas quando uma pessoa sai daqui e outra sai daqui, a meritocracia é discutível, porque as entraves não são as mesmas, as lutas não são as mesmas, ou seja, de facto, ser mulher já não devia ser um impedimento para acesso a alguma coisa, não é? Eu tenho uma formação, um homem que se senta ao meu lado tem a mesma formação e devíamos estar só a falar de meritocracia. Infelizmente, acho que ainda não estamos só a falar de meritocracia, porque eventualmente alguém que me vai dar um emprego ou não vai pensar, bom, mas se calhar daqui a uns meses vais ser mãe, vais ficar em casa, e depois tem a ver com todas aquelas questões que estão enraizadas. É porque, de facto, não tenho de ficar em casa. Posso ficar, posso não ficar. Tudo isto
São questões que se envolvem depois umas nas outras e que importa, acho eu, discutir. Obrigada, Cláudia. Aqui, a partir das questões profissionais e das diferenças salariais, qual é que, na vossa opinião, seria... como é que esta questão poderia ser resolvida a nível de diferenças salariais? Mafalda. É assim, partindo exatamente do que a Cláudia estava a dizer, eu quando ouvi ali dizer, portanto, a meritocracia, depois eu ia pegar nisso também, e a Cláudia disse o que eu ia dizer, estava muito na mesma linha de pensamento, e de encontro à história das diferenças salariais, ou como é que isso se resolve. Isso é um trabalho, quando falávamos ali, e bem, que eu concordo plenamente, a questão da educação, do que vem de casa, eu sou filha de uma professora, portanto, a minha perspectiva depois da educação também se divide nessas duas áreas. Aquilo que nos é dado no berço, no leite do biberão, como eu sempre ouvi a minha mãe dizer, não é? Isso tem que ser dado no biberão, vai nessa altura. E depois há a outra parte que a escola nos forma e que a escola nos ajuda a pensar e nos ajuda a organizar aquilo que trazemos de casa, que nos foi dado em termos de bases educacionais. Para resolver uma questão salarial, ou para termos igualdade salarial, temos que começar pela educação. As pessoas que mais tarde irão frequentar uma universidade ou não, fazer uma empresa, formar uma empresa, ter funcionários, porque para se ter uma grande empresa não é preciso ter-se uma formação superior. Isto não é desincentivar ninguém relativamente ao acesso ao ensino superior, mas é também desmistificar um bocadinho a ideia de que eu digo muitas vezes aos meus alunos também, aos que já me passaram pela mão e são universitários, que é ótimo tê-los ali, mas não temos que ter todos um título antes do nome, nem temos que ter todos uma licenciatura para sermos muito bons naquilo que fazemos. A professora Cristina há bocado estava a dizer isso e muito bem, temos que fazer bem aquilo que fazemos. Independentemente de sermos licenciados ou não, doutorados ou não, interessa fazer bem. A partir do momento em que temos pessoas bem formadas de base e em que nós conseguimos, nestas gerações, inculcar e desenhar e moldar e formar estas cabeças de forma a esta igualdade, eles que vão ser os nossos futuros empresários, os nossos futuros chefes de serviço, os nossos futuros políticos, quem sabe, os nossos futuros chefes de equipas, sejam elas quais forem, provavelmente está na mão deles, daqui a, esperemos, muito poucos anos, sabemos que infelizmente não vai ser preciso muito tempo, mas vai estar na mão deles pensar que já vamos fazer isto de outra maneira, vamos fazer melhor e vamos equiparar. Eu acho que, apesar de não ser simpático dizer isto, é humana e tecnicamente impossível dizer assim, daqui a 5 anos conseguimos ultrapassar esta questão, não conseguimos. Nós somos responsáveis por começar a moldar as gerações que vão ser responsáveis por fazer isso acontecer. Pronto. Eu acho que é como se consegue, é na formação, na base. Luísa? Eu apenas quero acrescentar, eu sou um pouco mais direta e muito mais pragmática. Eu vejo o exemplo de economias, nomeadamente Dinamarca, Finlândia, portanto Noruega, onde na realidade há paridade salarial, porque é uma imposição da lei. Ela está reconhecida no Parlamento e tem que ser por aí. Eu acho que nós criamos, sem dúvida, debates, quer dizer, fundamentamos a educação, mas acho que nós temos que ir para além do debate. Portanto, nós, na verdade, temos que ser muito mais incisivos para que haja esse reconhecimento legal e só por aí é que nós conseguimos implementar e espero que daqui a 5 a 6 anos estejamos num patamar, em vez de esperarmos 170 anos para termos essa paridade salarial, estejamos mais próximos a nível de Portugal. Portanto, para mim, tem que ser uma medida mais incisiva. O sistema social que nos suporta e sobre o qual é feito este debate continua a adiar, portanto, nesse sentido e, a meu ver, portanto, terá que ser através do próprio sistema fiscal e legal. Vitorina, Cristina, não sei se querem... Eu acho triste termos que estar a falar neste assunto, porque acho que não faz qualquer sentido haver esta discriminação salarial entre homem e mulher. E, portanto, na realidade, se ela existe, se é um facto, eu acho que temos que a contrariar.
E parece-me que, na realidade, a forma de podermos contrariar isto, pelo menos numa primeira fase, porque eu acho que com o passar dos anos vai ser uma coisa que é completamente natural, obviamente que terá que ser uma imposição legal. É um bocadinho como as cotas. Não me faz sentido que hajam cotas, porque, na realidade, eu acho que homens e mulheres podem aceder a qualquer sítio, mas se na prática isso não se verifica, então terá que haver uma imposição legal para que homens e mulheres possam estar em igualdade de circunstâncias, em igualdade de número, em cargos superiores. Relativamente a isto que a Cristina estava a dizer, efetivamente, entrando numa linguagem mais terrena, entrando a pé juntos, como dizia aqui, a nível legal, não é? Que a Cláudia também referiu isso, tem que haver coragem política, não é? Que é uma coisa que eu acho, não me meto muito por terrenos dessa área, mas tem que haver coragem para sermos incisivos e bem, não é? Numa perspectiva diferente daquela que eu disse, tem que haver coragem política. E a coragem política nós sabemos que demora muitos anos a conseguir-se. Precisamos de pessoas muito corajosas no poder para legislar, para criar jurisprudência em decisões no que toca a paridade, a igualdade salarial, a igualdade de acesso. É preciso ser-se muito corajoso. Seria bom encontrarmos rapidamente, nos tais 5 anos, essas pessoas corajosas. Pegando aqui ainda um bocadinho naquilo que acho que foi a Cláudia e a Cristina que falaram do sistema de cotas, ele divide muitas opiniões. Há quem ache que é preciso haver obrigatoriedade para que as mulheres consigam alcançar certos cargos e há quem ache que isso nem devia ser uma obrigatoriedade, devia ser algo natural. Acham que os sistemas de cotas são cruciais para a igualdade de género? Luísa? Um mal menor. Um mal necessário, não é? Não, eu acho que foi um mecanismo que foi criado para nós conseguirmos objetivamente um fim. Portanto, e de alguma maneira, a partir de 2017, através das cotas, nós conseguimos vir no topo das empresas e das grandes empresas e não só, algum reconhecimento nas nomeações para os órgãos sociais. Claro que isto teve um efeito perverso também, que é o facto de se terem criado as token women, ou seja, aquelas que na realidade estão pura e simplesmente a preencher a cota e que não têm qualquer tipo de diretiva executiva para o fazerem. Portanto, há o reconhecimento pela imposição, mas não há o reconhecimento pelo mérito. E isso tem que ser trabalhado. Cristina? Por princípio, sou contra as cotas. Portanto, acho que não faz sentido haver cotas. As pessoas deviam chegar aos sítios por merecerem chegar aos sítios, porque mostraram, porque deram provas de que são capazes e, portanto, eu acho que era assim que se deveria chegar aos sítios. Portanto, por princípio, sou contra cotas. Agora, na realidade, acho que, e como dizia a Cláudia, acaba por ser um mal menor, não é? Tendo em conta que durante muito tempo as mulheres não tiveram acesso a lugares de topo em empresas, em instituições, havia que encontrar uma forma de que elas pudessem lá chegar e mostrassem que são tão e muitas vezes mais capazes do que alguns homens que estão a desempenhar essas funções. Portanto, acho que enquanto nós não conseguirmos chegar aos sítios porque merecemos lá estar, e na realidade, por exemplo, os homens não engravidam, não é? Mas são pais também. E muitas vezes a mulher é prejudicada pelo facto de passar 9 meses carregando um filho, que é seu, mas também é do companheiro, e muitas vezes, quando chegamos ao mercado de trabalho, olham para nós, olham para a nossa idade e pensam, bem, está em período estacional, portanto, há de ter aqui algum cuidado, porque daqui por algum tempo vai engravidar, vai passar 9 meses que podem ser bons, podem ser maus, depois vem a licença de maternidade e por aí fora. Portanto, na realidade, há um conjunto de fatores que fazem com que muitas empresas, instituições, não quisessem as mulheres nos quadros de topo. Portanto, eu acho que as cotas acabam por ser um mal menor. Cláudia? Não tenho nada a acrescentar, concordo. É um bocadinho quase que há uma sensação que diminui a mulher e o género,
esta ideia de que precisamos de uma cota para aceder a alguma coisa, mas na verdade é uma forma de desbloqueio, é algo que deve ser visto, acho eu, como um passo intermédio, idealmente, e eu gostava que fossem poucos anos, não acredito, acho que devíamos de facto estar a falar só de mérito, mas por enquanto, se não houver uma lei, as coisas não vão desbloquear. Isso já acontece na política desde 2017, acho eu, mas enfim, no setor privado e nas empresas é mais difícil, porque estamos sempre a falar de outro tipo de liberdades, não é? Mas se não fosse assim, se calhar até outras questões, como por exemplo um deficiente não teria acesso ao mercado de trabalho e tantas outras minorias. As coisas, de facto, há uma fase em que devem ser legalizadas, incentivadas, seja por cotas ou outros sistemas, até que se tornem naturais. Até que se tornem naturais, sim. Não, obrigada. Pegando aqui ainda um bocadinho na questão das profissões e tendo em conta o nosso público, que temos presente mulheres da terceira geração, o idadismo, que é o conceito que define a discriminação ou o preconceito baseado na idade das pessoas, pode afetar mais as mulheres e se há profissões que se verifica mais? Luísa? É verdade. Nós, tanto como sabem, nós neste momento conseguimos ter uma longevidade em média 22 anos e a mulher, portanto a mulher da terceira geração, é sem dúvida aquela que consegue perdurar no tempo e a sociedade, em qualquer sociedade, não me estou só a referir em Portugal, não há medidas portanto, que permitam um envelhecimento ativo, portanto, para esses 22 anos. E sem dúvida que neste momento se começa a verificar o idadismo. Porquê? Porque há reformas antecipadas a nível geral, principalmente em contexto europeu, e há um renascimento, portanto, das pessoas. Nós agora até utilizamos um termo muito interessante que é os teenagers. Teenagers são os séniores, mas com aptidão para teenagers, ou seja, eles consideram que o envelhecimento é um renascimento. Neste momento não têm obrigações praticamente quase nenhumas e querem ser reintegrados na sociedade civil transversalmente, quer nas artes, quer trabalhar de novo, novas profissões que sonharam, e é aí que se levanta a questão do idadismo. Portanto, e isto sente-se cada vez mais. Não há oportunidade para esta reintegração, nem há medidas devidamente acauteladas, quer a nível político, quer a nível policymakers, para estes 22 anos. Portanto, é um alerta que eu deixo quando sinto, e nós vemos a estatística, que na realidade podemos renascer aos 60 anos e temos de ter essa oportunidade. Obrigada. Eu queria acrescentar, quando agora disse não há oportunidade, eu só queria acrescentar ou não há oportunidade, mas existe um bloqueio. Não é só a falta de oportunidade. Eu estava a ouvi-la e vou-vos dar um exemplo prático, que é público, pela voz do próprio, portanto não estou a violar nenhuma ética de qualquer tipo. Eu trabalhei uns anos largos, aliás eu comecei a trabalhar com ele ainda como aluna, provavelmente alguém ouviu falar do professor Jorge Rosa Santos. Ele foi diretor do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do IPO em Lisboa uma vida inteira, um cirurgião de referência. Tive a sorte de, como aluna, começar a trabalhar com ele e de continuar com ele e a assisti-lo e a ajudá-lo e posteriormente, lado a lado, sempre o considerarei meu professor até ao final dos meus dias. O professor Rosa Santos, eu estava a lembrar-me dele ouvir, tem sido uma voz ativa em Portugal desta questão. Ele, como move-se numa determinada esfera política também, ele tem sido uma voz muito gritante. Aliás, aproveitou a última conferência que deu, em que estavam todos os meios de comunicação social para falar disto, porque ele, aos seus 70 anos, foi expulso do IPO. Literalmente expulso. Portanto, ele estava disponível para continuar com as suas funções, disponível para continuar a operar, disponível para continuar a combater listas de espera, e foi bloqueado. Ele foi posto na rua, vive tristíssimo com isso, continua a exercer a sua atividade clínica fora do hospital, mas temos aqui um exemplo claro, e que eu conheço ao meu lado, de que não é só esta falta de oportunidade, é também o bloqueio total para que as pessoas possam fazê-lo. E isto é preciso legislar, é preciso abrir precedentes, é preciso haver a tal coragem
para abrir a porta a essas pessoas. Claro que depois também é difícil quando temos duas fações. Esta manhã, não sei se alguém viu notícias, portanto havia protestos em França, em massa, por causa do aumento da idade para as pessoas se reformarem, que depois colide com estas pessoas que são mais velhas, mas querem continuar numa franca atividade e que são jovens na sua idade mais avançada. Para estes é preciso não bloquear e é preciso legislar. Eu gostava de trazer aqui o idadismo numa perspectiva um bocadinho diferente. Eu acho que naquilo que diz respeito à idade e à importância que nós damos às pessoas mais velhas, aqui tem havido um retrocesso significativo na sociedade. Portanto, se durante algum tempo nós olharmos para os mais velhos com respeito como alguém que nos dava a conhecer o passado, como alguém a quem nós devíamos escutar pela sua sabedoria, hoje olhamos para as pessoas mais velhas um bocadinho como já estão desatualizadas, já não sabem. E, portanto, ao contrário de algumas coisas que até têm vindo a evoluir, a importância que nós damos aos mais velhos, ela tem vindo a ser desvalorizada. Ou seja, há um aumento muito grande, ou pelo menos há um aumento significativo da esperança média de vida, vivemos mais tempo, mas respeitamos menos as pessoas mais velhas. E, portanto, temos aqui uma plateia onde há algumas pessoas mais velhas e onde há bastante público novo, e eu convidava-vos a olhar para os vossos avós como alguém que tem os vossos avós do género masculino e feminino, e olharem para eles como alguém que tem muito conhecimento da vida, como alguém que sabe muito da vida, e alguém com quem vocês podem aprender bastante. Portanto, os avós podem não saber usar muito bem os telemóveis, podem não saber usar muito bem os computadores, podem não saber muitas coisas que têm a ver com tecnologia, mas sabem da vida. E, portanto, se nós hoje somos os que somos, devemos àqueles que nos antecederam. E, se calhar, é em casa que nós devemos olhar para as pessoas de idade de uma perspectiva completamente diferente. Elas sabem muitas coisas e ajudam-nos a conhecer-nos melhor a nós próprios e ajudam-nos um bocadinho a perceber o mundo em que nós vivemos. Eles passaram por experiências muito diferentes das vossas, felizmente para vocês. Portanto, ouvem muitas vezes os vossos avós dizer que não foram à escola, que foram trabalhar muito cedo para ganhar o pão para casa, para ajudar a família a sobreviver, mas não foram à escola, mas aprenderam na vida. E isso é, muitas vezes, até mais importante do que aquilo que nós aprendemos na escola. Portanto, era um bocadinho... Vitorina, não sei se quer... Portanto, deixando aqui a doutora Cristina, eu acho que é muito importante aproveitar esta partilha de gerações, esta partilha de saberes. Portanto, através do conhecimento dos jovens, os avós e as pessoas mais velhas aprendem e vice-versa. Portanto, temos muito a aprender com os nossos avós, como disse muito bem, que não foram à escola, mas que nos transmitem muitos valores. Valores que se estão a perder agora e que nós, os mais velhos, incutiam-nos valores muito importantes para além daqueles da escola, né? O respeito, respeitar os outros, o saber ouvir. Por exemplo, a minha mãe não sabia ler nem escrever, quis sempre que eu que eu fizesse um curso, mas muitos valores, os valores que me foram incutidos foram pelos meus pais que não sabiam ler nem escrever. Obrigada, Lisa. Gostava só de partilhar também um fenómeno que aconteceu em termos de pandemia e para nós foi extraordinário, que foi a nível global. A pandemia conseguiu trazer uma revolução tecnológica para os teenagers. Eles, através do telemóvel e para evitarem o isolamento, começaram de uma maneira extraordinária a utilizar as ferramentas que tinham tecnológicas no telemóvel, por vídeos, pelo WhatsApp, portanto, pediram ajuda. E hoje em dia nós conseguimos proporcionar algumas das atividades que eles procuram
através do telemóvel, o que era impensável antes da pandemia. Portanto, houve aqui uma revolução tecnológica no acesso e o esforço que fizeram para conseguirem estar e acompanhar os tempos difíceis que para todos nós, mas principalmente aqueles que viviam em grande isolamento, os tais teenagers, e que nos trouxe muita felicidade, porque hoje em dia está tudo assente numa revolução tecnológica e temos esperança de que eles também consigam acompanhar e que sejam criadas ferramentas para trazer uma vida melhor e um envelhecimento ativo, devidamente desenhado para esse fim. Mafalda. Só acrescentar aqui o que a Luísa estava a dizer. Mas depois temos o reverso da medalha. É que, efetivamente, a pandemia trouxe essa tremenda mais-valia de abolir, não digo abolir, mas minimizar o isolamento, mas também pôs os nossos jovens completamente fechados, ainda mais dependentes da tecnologia, e estas pessoas, estas maravilhosas pessoas, os nossos pais, os nossos avós, eu tenho uma referência tremenda nos meus avós, nos 4, está muito marcada em mim, mas estas pessoas têm a capacidade de, passou a pandemia e elas voltaram para a rua para conversar, elas continuam a encontrar-se à porta e a cumprimentar-se, continuam a manter a capacidade do contacto humano. E os nossos jovens perderam-no um bocadinho ainda mais, não é? Temos outro trabalho para fazer aí. Isto indo de encontro à diferença geracional e ao que a Cristina ali estava a dizer, e muitíssimo bem, aplaudi-la e ia de pé com o que disse relativamente às gerações. Temos muito a aprender, porque até isso eles nos ensinam, que é possível avançar sem perder as referências anteriores, porque eles avançaram, mas continuam a encontrar-se e a abraçar-se. E os jovens passaram pela pandemia e muitos deles perderam a referência do contacto humano, pessoa a pessoa. E isto só mostra que esta geração mais velha está muito bem sedimentada nos valores e nos princípios, e esta geração mais nova ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Obrigada. Voltando ainda aqui um bocadinho ao tema da desigualdade de género, acham que essa desigualdade de género se denota mais, por exemplo, em meios mais pequenos do que nos grandes meios? Cláudia, tu que vives as duas realidades, achas que há uma diferença? Bom, uma diferença haverá. Eu também já não vivo aqui há... Por um lado, já não vivo aqui há muitos anos, saí daqui com 15 anos. E as coisas também evoluíram aqui, portanto, como em todo o lado. Mas evidentemente que nos meios mais pequenos haverá menos acesso à partida, porque depois também vamos falar de tecnologias, mas haverá menos acesso à cultura, a outras culturas, a outras formas de pensar, a outras nacionalidades, portanto, tudo chega, se estás numa grande cidade, tudo chega sem a procura sequer, não é? E, portanto, é uma questão de já estar mais aberta a isso e absorver. E nessa diferença, precisamente, aprende-se por empatia com o outro, outras formas de pensar, outras formas de mulheres e homens estarem na vida e portanto, nesse sentido, há uma diferença grande, não é? Os meios mais pequenos, por tendência, terão menos diversidade. Por outro lado, havendo a curiosidade, não é? Também não acho que um meio pequeno tenha de nos condicionar, não é? Porque podemos ler, podemos navegar, podemos sair do sítio onde estamos sem precisar de ser fisicamente. Depois isto volta outra vez a fazer uma pescadinha de rabo na boca com a educação, que de facto é relevante e até ao 12º ano, hoje em dia, pelo menos na realidade portuguesa, é possível estudar, não é? A escolaridade obrigatória. Daí em diante já se vão colocar outras questões, as tais questões de igualdade de acesso e que, infelizmente, eu acho que estamos aí um bocadinho a regredir e nem toda a gente poderá ter a oportunidade de estudar e de se formar. De sair. Mas, enfim, também acho que está mais batida essa diferença entre o interior, enfim, os pequenos meios e as grandes cidades, mas sim, numa grande cidade, eventualmente, é muito mais fácil cruzarmos com outras formas de
pensar e de viver, e aprende-se nesse colocar de outras formas de viver. A Luísa, que esteve nos Estados Unidos, notou essa diferença? E muita, sem dúvida. Eu, quando fui para os Estados Unidos, fui para um meio muito pequeno. Fui para um estado ultraconservador, que é Missouri, portanto estive em Kansas City, mas numa aldeia onde, na realidade, quer dizer, estava vincada essa diferença, portanto, e foi por isso mesmo que eu aceitei o desafio de ir para lá estudar. Porque para mim era importante, já naquela idade, tentar absorver o que era estar, portanto, descentralizado, ou seja, sem ter acesso praticamente a nada naquela altura. Portanto, estamos a falar no início da década de 80, não é? Portanto, não havia internet, não havia telemóveis, portanto, o que existia era o que estava à nossa frente. E na verdade, eu concordo com o que a Cláudia disse, hoje em dia é completamente diferente. Sem dúvida, pode não haver acesso a tanto em termos presenciais, mas obviamente que hoje em dia o conhecimento está na tecnologia e o acesso, portanto, a isso é feito dessa maneira. E tudo parte de uma introspeção. Se a pessoa quiser ser mais culta, se a pessoa quiser ter acesso a mais conhecimento, se a pessoa quiser ler relatórios, se a pessoa estiver interessada, tudo parte da pessoa, independentemente da idade, independentemente do género, é da pessoa mesmo, independentemente de estar num meio pequeno ou numa grande cidade. Okay. Obrigada. Mais alguém? Eu acho que nós Cristina? hoje vivemos numa sociedade global. Portanto, hoje é verdade que podemos estar aqui no meio mais pequenino, que podemos não estar em Lisboa, podemos não estar no Porto, mas estamos pertinho de Sevilha, estamos pertinho de Badajoz, e basicamente nós hoje, sentados confortavelmente no nosso sofá e na nossa casa, nós temos acesso ao mundo inteiro. Portanto, acho que cada vez menos há essa diferença entre os meios maiores, os meios menores, porque na realidade nós vivemos numa sociedade global. Vocês hoje estão sentados na vossa casa, mandam vir um telemóvel da China, no dia a seguir estão a mandar vir um telemóvel da Alemanha. Se quiserem visitar o museu, não sei bem de onde, também conseguem fazê-lo sentados nas vossas casas. Portanto, na realidade, se há coisas menos boas, e uma delas tem um bocadinho a ver com o facto de a nova geração, e eu peço-vos muito a vocês, mais jovens, que contrariem isso. Vocês hoje vivem muito mais isolados, ou seja, vivem numa sociedade global, onde vocês têm acesso a tudo e mais alguma coisa, onde vocês, à distância de um clique, estão-se a contactar com quem vocês quiserem e aonde vocês quiserem. Eu nunca vi uma geração tão isolada quanto a vossa e com tão poucas capacidades de se relacionarem com os seus pares. Eu, como vos disse há bocado, dou aulas no ensino superior há 20 anos e eu hoje, quando chego à sala de aula e os meus alunos estão à minha espera, não há barulho. Se eu há 20 anos chegasse à escola, entrasse na sala de aula, 2, 3 minutos depois dos alunos terem entrado, estavam todos a conversar uns com os outros. Hoje há um silêncio sepulcral. Estão todos agarrados aos telemóveis. Portanto, estamos perante uma geração que lhe falta aprender. É muito importante nós sabermos viver com os outros. Há uma coisa que se chama a filosofia Ubuntu, que diz: eu sou porque tu és. Isto quer dizer que nós só conseguimos ser na sociedade com os outros. Nós aprendemos com os outros. E vocês hoje estão muito isolados numa sociedade que é global, no meio de tanta informação que nós hoje temos acesso a tudo e mais alguma coisa, e na realidade vocês estão sozinhos. Portanto, não é por acaso que a saúde mental é um problema muito presente nos dias de hoje. Não é que não houvesse problemas de saúde mental quando eu tinha 20 anos. Não, também havia problemas de saúde mental quando eu tinha 20 anos, também havia problemas de saúde mental quando a minha mãe tinha 20 anos, mas na realidade hoje há muito mais problemas de saúde mental. E isto tem a ver com o facto de nós vivermos isolados. Portanto, eu não sei se alguns de vocês, se calhar, neste momento estão a olhar para o telemóvel, estão a ver o que é que se passa no telemóvel, e, portanto, estão completamente... Não consigo ver daqui se estão, senão, porque as luzes não me permitem perceber se estão ou não estão a olhar para os telemóveis. Obrigada. Mas, muitas vezes, sentimos isso, sentimos que nós estamos a falar e as pessoas estão a olhar para outra coisa qualquer. Não. Aprendam.
não diria aprendam a ser pessoas, porque nós somos pessoas, mas se não tiverem essa capacidade, aprendam a conviver, aprendam a relacionar-se, porque é tanto melhor. Há bocado diziam muito bem, esta geração mais velha terminou a pandemia e voltaram-se a juntar, e voltaram a estar, e voltaram a procurar estar. E isto é essencial. Os jovens não. Os jovens acabou a pandemia e reclamaram porque estavam em casa a assistir às aulas, mas agora reclamam porque têm que ir às aulas. E era muito mais fácil estarmos a coisa a acontecer comigo. Como é que se chamava aquela coisa de dar aulas online? Não, mas... Sim, o Zoom. Portanto, tínhamos uma plataforma que ali estava e do outro lado nós estávamos a dar aulas, nem víamos se os alunos estavam, se não estavam, porque eles tinham as câmaras desligadas. Quando chamávamos por eles não respondiam, portanto o que significava que apenas tinham ligado a câmara e queriam muito voltar à escola. A escola abriu e reclamaram que queriam voltar para casa. Não é? Porque que maçada agora ter que me levantar de manhã, tomar banho e vir para a escola e vestir-me e por aí fora. Não, temos que viver, portanto... Até nós estamos aqui hoje a comemorar o Dia Internacional da Mulher e se calhar estamos um bocadinho aqui a afastar, mas também acho que são coisas muito importantes. Nós falarmos sobre termos a capacidade de nos relacionar uns com os outros, de estarmos uns com os outros e de aprendermos uns com os outros. Porque é um bocadinho neste convívio que nós vamos perceber que não há diferença entre ser homem e ser mulher. São diferenças físicas. Sabemos conversar sobre tudo, os homens sabem só conversar sobre tudo, as mulheres sabem conversar sobre tudo. Se não sei conversar muito sobre mecânica, se calhar porque não me interesso muito por essas coisas, mas se fizer um esforço, também sou capaz de falar sobre mecânica. E, portanto, sobre os carros, sobre essas coisas todas. Portanto, é muito bom que nós estejamos uns com os outros, estejamos uns para os outros, porque, na realidade, eu sou porque tu és, e tu és porque eu sou. Não é? Portanto, aquilo que os meus filhos são hoje é um bocadinho fruto daquilo que eu lhes fui passando, das experiências que eu lhes fui proporcionando, e só assim é que eles foram crescendo, da mesma forma que só assim é que eu fui crescendo. Se nós não convivermos, vamos continuar a estar homens para um lado, mulheres para outros, porque não partilhamos e não percebemos que, afinal, pensamos da mesma maneira e que não há nada que, na realidade, nos diferencie em termos de género. Obrigada. Vitorina. Eu ainda queria dizer acerca da desigualdade de meios pequenos e meios grandes. Há que dar os parabéns às autarquias, às associações locais, por tudo aquilo que oferecem nos meios pequenos. E se calhar estas senhoras que estão aqui à frente conseguem estar mais presentes em determinados, estar menos isoladas em determinadas situações e aproveitar mais do que se calhar numa grande cidade em que senhoras mais idosas estão mais isoladas. Portanto, felizmente, para além de sermos um mundo global, há uma grande oferta e cada vez mais vilas e aldeias pequenas têm já muita oferta para que se possam abrir outros horizontes. Obrigada. Acham que este isolamento dos mais jovens, que vai dar um bocado ao individualismo, faz com que eles deixem de ter interesse por estes temas tão importantes? Luísa? Muito rápido. Sociabilizar é um ato de coragem que vocês têm que ter. O facto de procurar alguém que esteja ao nosso lado, que virtualmente facilmente o fazemos, mas que presencialmente se torna mais difícil por tudo aquilo que está dentro da nossa mente, quer preconceitos, quer o facto de nós não conseguirmos dar esse passo. Sociabilizar é um ato de coragem. E olhem para os vossos pais e avós, principalmente os vossos avós, que eles na realidade o demonstraram e o demonstram diariamente terem. E deveriam aprender com eles. Portanto, tenham esse ato de coragem. Era só isto que eu queria dizer. Sim, mas acham que esse individualismo faz com que os mais jovens deixem de ter interesse por estes assuntos, deixem de não querer saber, porque não me afeta a mim? Não, eles sentem que isso afeta. Agora, eles têm, o que eu considero é que há, sem dúvida, um individualismo acentuado que se torna num conforto. E isso vocês têm que lutar contra isso. Portanto, não se acomodem a uma situação que poderá eventualmente ser disfuncional para vocês. Okay? Tenham um ato de coragem nesse sentido. Obrigada. Mais alguém quer uma falda?
Só acrescentar, a Luísa agora disse que é um ato que se torne, agora não consigo repetir a palavra, não é um ato de coragem, é a última coisa que disse, portanto, no sentido de eles terem que sair da zona de conforto, que se tornou um conforto para eles. Era aí que eu queria ir. Este individualismo pode ter sido acentuado pela pandemia e pelas tecnologias e por estarem fechados no quarto horas a fio a terem aulas. Eu também tenho uma filha adolescente, portanto também vivi isso em casa, mas lá está, a educação, o que nos dão, o que puxam por nós, o que fazem, aquilo que nós trazemos. As aulas acabavam e o quarto acabava e houve conversa de família, como há todos os dias. Na minha casa não há telemóveis em cima da mesa nas refeições, não há telemóveis em cima da mesa num serão que se faz, pronto, etc. Por aí fora. Cada um faz a gestão dos seus como melhor entende. Mas isto para dizer que, tendo eu uma jovem em casa, consigo perceber que, de facto, é preciso ter coragem para sair dessa zona de conforto. Mas se eles não tiverem alguém que vá lá por trás e que vá, não queria dizer espicaçar, é um termo muito terreno, mas incentivar, alertar, quase que obrigar a dizer vamos efetivamente sair desta zona de conforto, deste individualismo e vamos para o contacto pessoa a pessoa, que é esse que verdadeiramente nos enriquece. Eu só queria dizer que essa responsabilidade também está na geração anterior, aquela que temos alguma ascendência e alguma responsabilidade e ainda algum poder decisório sobre aquilo que os nossos jovens fazem ou não. Eles têm que ser corajosos, têm que sair da zona de conforto, mas esta geração anterior também tem que ter a coragem e o lembrar-se, porque nós se calhar também às vezes nos acomodamos um bocadinho e também entramos noutras zonas de conforto, de nós também sermos responsáveis por eles saírem desse conforto que os leva a esse individualismo. Acaba por ser uma ação coletiva, familiar, social, na escola, na família, em casa. Portanto, é uma coisa que nos diz respeito a todos, não só a eles. Eu digo isto um bocadinho mais, se calhar, como mãe, não é? No sentido em que não é só uma responsabilidade da minha filha mais velha, mas também é minha, de a levar a que isso aconteça. Talvez por eu estar aqui como mãe de uma fase aqui muito intermédia. Pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Mais alguém, Eu Cristina? acho que o individualismo é uma coisa muito preocupante. Concordo que os jovens não são os únicos culpados do individualismo em questão. Eu acho que tem um bocadinho a ver com a vida que levamos ou a vida que escolhemos levar e as opções que fomos fazendo um bocadinho. Hoje nós vamos a um restaurante e vimos crianças no restaurante, mas vimos-las com um tablet à frente. Portanto, é a forma que os pais têm de fazer com que elas fiquem sossegadas, é colocar um tablet à frente. Se formos para casa, chegamos a casa, temos montes de coisas para fazer, ainda temos o almoço ou o jantar e não sei quantas coisas para arrumar e, portanto, é muito mais cómodo sentar a criança à frente da televisão ou dar-lhe um tablet para que ela se entretenha. Portanto, esse é o princípio do individualismo, não é? Nós estamos a educá-las para estarem isoladas, para se entreterem a elas próprias. Portanto, nós não as entretemos, não encontramos forma de estar com elas e de as entreter e vamos cultivando para que elas se entretenham elas próprias. E, portanto, é aí que começa um bocadinho o individualismo. É verdade que chega a uma certa altura que, entre aspas, reclamamos de que não saiam dos quartos, de que não saiam dos computadores, mas este é todo um problema de educação. Não é uma coisa que tenha... Não é uma coisa que tenha acontecido quando eles têm 14, 15, 16 anos. Foi uma coisa que nós, de alguma forma, e tem a ver, se calhar, com estes novos estilos de vida, porque nem sempre a evolução é sinónimo de nos sentirmos melhores. Ou seja, acaba por... Eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho paradoxal. Eu tenho saudades dos primeiros tempos de confinamento. Também, já não estou sozinha. Portanto, tenho saudades dos primeiros tempos de confinamento porque consegui ter toda a gente em casa, não é? E consegui que, não é que não fôssemos uma família,
mas consegui que nos comportássemos como uma família, pelo menos nos primeiros tempos de confinamento. É lógico que o confinamento foi passando, eu estava a dar aulas, os meus filhos estavam a assistir às aulas, eu tinha que preparar aulas, porque de um dia para o outro passei de um sistema presencial para um sistema online, portanto, acabei depois por também passar muitas horas à frente do computador, eles muitas horas à frente do computador, mas tenho ali um bocado de saudades daqueles primeiros momentos. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante e que nós devemos fomentar e que todos nós devemos pensar um bocadinho que a tecnologia é boa, sim senhor, mas é quando nós lhe damos um bom uso. Quando nós lhe damos um mau uso é como tudo, não é? Portanto, as coisas são boas, mas também podem ser más. E eu acho que o individualismo começa logo porque nós, desde muito pequeninos, os ensinamos a entreterem-se eles próprios. Obrigada, Vitorina. Olha, eu acho que é um tema que temos que refletir e preocupante quando nós, no primeiro ciclo, entram crianças para o primeiro ciclo a falar o português do Brasil, em que os pais são portugueses. Portanto, aqui há uma culpa, não é partilhada, é uma culpa dos pais, não é? Porque a criança cresceu a ver vídeos no YouTube, portanto, no computador, no tablet, e isto é muito preocupante. Portanto, acho que tem que haver uma reflexão para a geração de pais também, muito grande, porque é muito, não é um caso ou dois, são muitos casos que aparecem, não só aqui na nossa escola, mas em muitas escolas, com colegas que eu falo. Portanto, acho que é muito preocupante e que merece uma grande reflexão. Obrigada, Cláudia. Queria pegar naquilo que a Cristina Guerra disse e que concordo 200%. E acrescentar que realmente muitas vezes nós exigimos também às gerações aquilo que não... Nós funcionamos muito mais por exemplo do que por dizer faz assim ou faz assado. É nisto que eu acredito. Se os pais chegam a casa e são os primeiros a estar agarrados a um telemóvel, a mãe está para um lado, o pai está para o outro, e as crianças são imitação. Não sei, mas se os pais não vão ler um livro, por exemplo, com o seu filho ou com a sua filha, não vão criar esse hábito da leitura. E quem diz o hábito da leitura diz o hábito de conversar, diz o hábito de... Portanto, nós funcionamos muito mais por imitação de comportamentos, não é? Do que faz assim. E nós somos muito culpados nisso, não é? E essa, por exemplo, essa imitação, estamos aqui a fugir um bocado do nosso tema, essa imitação que os mais pequenos veem nos pais, também pode... Estamos e não estamos, porque a questão da imitação é, se o meu filho, por exemplo, agora tem 5 anos, mas é logo de pequenino, não é? Se ele chega à casa e vê que a mãe dá banho, o pai também, o pai cozinha, a mãe também, o pai limpa, a mãe também. Portanto, Exato. se ele crescer a ver este exemplo, com todas as falhas, mas é isto que eu tento fazer, não é? Que nós tentamos, isso vai ser, acho eu, muito mais eficaz do que eu apenas lhe dizer faz assim ou faz assado. Para ele vai ser uma coisa natural, espero eu, um dia, chegar a casa e, claro, fazer a sua comida, ser aqui sim, haver um individualismo no sentido positivo, não é? Mas um individualismo empático com as outras pessoas. Acho que esta questão da imitação e de dar o exemplo funciona muito, muito melhor às vezes do que dar o conselho e fazer o contrário. Okay. Obrigada. Pegando... Pegando aqui um bocadinho nas vossas experiências pessoais e profissionais, por exemplo, Mafalda, uma mulher empreendedora, criou a sua própria clínica, encontrou obstáculos no caminho ou por ser mulher? Honestamente, por ser mulher, não. Talvez porque tenha sorte de... também tive uns pais, como a Cristina dizia, tenho, graças a Deus, ainda tenho os dois, tenho uns pais muito bons e tive a sorte de quem me deu a mão para começar, sendo que eu, talvez era das poucas do meu curso, éramos 108 ou 109 que terminámos naquele ano, e mais de 70% do curso tinha alguém em que o pai já tinha a sua clínica
o tio, o padrinho, havia alguém já com tudo feito. Eu saí com 0 feito. Não havia pai, não havia tio, não havia padrinho, ninguém era da área da saúde, ninguém tinha infraestrutura nenhuma montada, portanto foi do 0. Trabalhei muito tempo ainda noutros locais antes de abrir a clínica, mas tive a sorte de ter um pai, que foi quem se dedicou à tarefa comigo. Pai esse, gestor de uma grande empresa, administrador de uma grande empresa, portanto sabia muito bem mover-se no meio empresarial. E tive a sorte de ter um pai que, tendo uma origem muito humilde, chegou muito longe. Um pai que me ajudou, portanto, na altura a implementar a clínica, mas com uma cultura, sendo a sua origem muito humilde e o seu caminho muito feito a pulso, sempre olhou para as mulheres com uma equiparação total. Portanto, sempre senti no meu pai, mesmo tendo sido ele que poderia estar marcado pelo seu percurso de ter sido uma referência, uma lenda das tropas especiais em Portugal e fora, depois quando foi para Moçambique, depois quando chegou a ser um gestor de topo como foi, com a origem super humilde que tem, mas até a parte da carreira militar dele, ele ia ter induzido a olhar para as mulheres de outra forma. Até era quase, não sendo bom, era quase legítimo. Pelo contrário, sempre tive o meu pai, e sendo eu filha única, portanto nem sequer há um irmão, rapaz ou rapariga para comparar, a dizer: tu és capaz, vamos fazer, tu vais lá, tu vais conseguir. Portanto, sempre me pôs o livro da vida para eu ler de forma a que eu sou capaz de tudo o que eu quiser. E nunca passou a mínima sombra de que, por eu ser mulher, seria ou não seria capaz. Portanto, não senti dificuldade na criação daquilo que tenho hoje por ser mulher. Senti alguma discriminação quando acabei o meu curso há 22 anos, porque a medicina dentária era maioritariamente ocupada por homens. Portanto, não havia tantas mulheres na medicina dentária, agora já é o inverso, esta tendência foi-se invertendo ao longo dos anos, mas maioritariamente os dentistas, como as pessoas gostam de chamar, eram, na altura, homens. Havia muitos odontologistas do Brasil que tinham vindo para cá à procura de uma vida melhor e, portanto, aí também era uma faixa eminentemente masculina, e as mulheres começaram a ocupar o espaço da medicina dentária no nosso país e hoje em dia dominam-no completamente. Pronto. É uma classe profissional mais feminina. Mas em termos empresariais, eu pessoalmente nunca senti, mas tenho plena noção que nunca senti, porque estive apoiada por um homem de poder. Primeiro, porque ele acreditava em mim. Segundo, porque sempre teve uma posição de acreditar nas mulheres. Terceiro, nunca fez qualquer discriminação. Era um gestor que sempre tratou de forma igual homens e mulheres da empresa que geria. E, portanto, se calhar eu não senti, porque tinha um homem ao meu lado. Se não o tivesse tido, provavelmente muitas portas não se teriam aberto com a facilidade, ou eu não teria tido a coragem feminina de, como tinha atrás alguém a dizer-me: claro que és capaz, disparate, és capaz tanto como qualquer outra pessoa. E só para terminar isto, há meia dúzia de dias houve um episódio de uma condecoração no quartel dos Rangers em Lamigo, de onde o meu pai foi... portanto, de onde é originário, a sua formação militar, e eu mandei aquela publicação ao meu pai e ele só me respondeu: já percebi que se fosses homem estavas lá há muitos anos. Portanto, isto é só para corroborar aquilo que eu sempre senti, e depois mais à frente vamos falar aí se é preciso ser homem ou não, não é? Pronto, vamos parar exatamente aqui, mas não me vou alongar mais por agora. Ok, obrigada. Vitorina, está muito dentro do mundo do atletismo. Considera o mundo do atletismo um mundo machista? É assim, eu comecei no atletismo em 81 e 82, o que quer dizer que tinha passado pouco tempo após o 25 de Abril e foi preciso muita determinação da minha parte. Era uma menina com 16, 17 anos, morava no campo, portanto era uma menina de pais iletrados e tive de ter muita determinação, chorei algumas vezes para continuar a correr. Para além do obstáculo da minha mãe, não era... agora compreendo a minha mãe, ela não queria que eu corresse, não era só por ela, era o que é que os vizinhos diziam.
né? No campo. O que é que os vizinhos diziam? Uma menina a correr. Eu continuei sempre, e outra preocupação dela era, eu estava no 11º ano, era se eu, e depois agora, como é que vai ser a escola? Mas eu fui determinada. E sabe o que é que aconteceu? Eu comecei a treinar às 6h30 da manhã, porque eu quando chegava à casa tinha que fazer tarefas domésticas e do campo. Guardava cabrinhas, adorava guardá-las porque lia ali o Júlio Diniz, o Essa de Queiroz, todos a guardar as cabrinhas. Portanto, eu era completamente feliz naquele meio rural. Mas eu nesse ano, no 11º ano, foi o melhor ano como aluna do meu percurso escolar até o 11º ano. Consegui, na altura ainda dispensava-se com mais 13 e eu consegui dispensar a tudo. Portanto, esta mensagem que eu vos deixo a vocês jovens é que nós temos que querer, temos que trabalhar e temos que acreditar em nós, porque vocês todos conseguem. Não consigo isto, não consigo aquilo, não consigo, conseguem. Têm é que gostar e têm é que ser determinados. Portanto, o que foi logo o início, foi esse grande obstáculo. Depois, em termos de tratamento pessoal, não senti, até era bastante acarinhada, porque como devem calcular, no início dos anos 80, era eu e um batalhão de rapazes. E o meu irmão corria, mas o meu irmão não havia problema. Portanto, com o meu irmão não havia problema. Mas, como eu estava a dizer, portanto, era eu e muitos homens e muitos rapazes. Encontrei depois ao meu lado o meu marido, que também gostava muito de atletismo, portanto, foi isso que me fez, se calhar, para além da minha determinação, ter esse apoio do meu lado. E depois apareceu a Rosa Mota, em 84. A Rosa Mota foi, assim, uma lufada de ar fresco, como exemplo de mulher desportista. Sentia também, havia muitas provas com prémios monetários. Durante muitos anos, esses prémios eram diferentes. Portanto, eram superiores os prémios dos homens do que das mulheres. Sim, porque, pronto, a justificação é que havia, por exemplo, 200 homens numa prova e só 25 mulheres. Portanto, felizmente agora já há muitas mulheres a correr, felizmente. Portanto, só nesse aspecto. Em termos de tratamento, não. Fui sempre muito acarinhada. Mas ainda em relação, agora fugindo só um bocadinho, eu depois aos 17 anos fui trabalhei 17 anos numa clínica, mas não me sentia realizada e queria mesmo era ser professora. Já era mãe. Tinha 2 filhos e fui para o ensino superior. Portanto, mais uma vez, o nós querermos, o nós lutarmos, portanto, é determinante. E quando fui para o ensino superior, consegui melhores resultados. Sabem porquê? Porque descansava nas aulas, estava sentada, e como estava sentada, conseguia recuperar dos treinos, e foi aí que eu consegui muitos melhores resultados e melhorei-os todos aos 30, entre os 34 e os 38 anos. E não parei de estudar, portanto fiz mestrado, fiz pós-graduação, portanto vocês jovens acreditem que conseguem, porque todos nós conseguimos, independentemente das nossas origens. Obrigada. Luísa, enquanto uma mulher que trabalha no mundo da arte, e já em conversas já sei qual vai ser a sua resposta. Existe paridade artística em Portugal? Não, está muito distante, a todos os níveis. Portanto, a própria valorização de um quadro ou da obra de um artista, quer quadro, quer instalação, portanto, é totalmente diferente quando ela é posta no mercado entre artista e mulher e artista homem. Portanto, é triste. Mesmo a nível de curadoria, exatamente a mesma coisa, portanto, ainda se verifica muito o domínio, portanto, da presença masculina na liderança das grandes curadorias e mesmo a nível de exposição, ou seja, nós em novembro passado, portanto, foi criada uma plataforma que para vocês é extraordinário, que é a Portuguese Contemporary Art. Portanto, vocês fazem o download no telemóvel e têm acesso a tudo o que está a decorrer em arte, não só em Lisboa, mas como a nível nacional. Portanto, arte, exposições, teatro, portanto, ao fim e ao cabo, permite-vos ver a proximidade com a cultura. E se vocês verificarem, quando vamos analisar as exibições ou as exposições que estão a ser anunciadas, há uma disparidade de género brutal, ou seja, nós vemos só por esta plataforma que não há paridade artística, quer no valor da obra, quer no valor e reconhecimento do artista,
mas isso também se reflete não só a nível nacional, como também a nível internacional. Portanto, é uma pena realmente os caminhos, mesmo a nível da cultura, não estarem iguais. E temos de trabalhar nisso. Obrigada. Cláudia, tu agora és freelancer. Tu é que escolhes a tua equipa e comentaste comigo que é maioritariamente homens. Porque tu... Sim. Sim. Mas já trabalhaste em agências e já foste diretora criativa de uma agência e tiveste que comandar, tiveste que ser ali o elo de uma equipa em que tinha homens. Sentiste dificuldade? Sentiste que esses homens te dificultaram o processo? Na verdade, não pessoalizando, mas já lá vou, quando chega um homem e com direito à fala, só por ser homem chega logo com alguma credibilidade que já tem de séculos para trás. Quando chega uma mulher, sobretudo num cargo de direção, vamos lá ver o que é que esta quer. Há um bocadinho isto. Pronto, eu como diretora criativa, quando estive em agências, liderei equipas mistas, de mulheres e homens, e não vou dizer que isto vai tocar noutro ponto aqui da questão do machismo, que essa resistência muitas vezes não se encontra só nos homens. Ou seja, também há mulheres com um pensamento machista que têm dificuldade em ser lideradas por outras mulheres e não colocam o foco na paridade e também no empoderamento de outras mulheres. Não olham para ti como que bom, uma mulher que está muitas vezes não acontece, que bom uma mulher estar num cargo de direção e que me pode empoderar também. Muitas vezes isso é visto pelas pares como uma ameaça. Portanto, esta questão coloca-se. Depois, como freelancer, efetivamente, não tenho tanto essa questão, porque sou eu que acabo por definir quem são as minhas equipas, e homens ou mulheres, independentemente das qualificações profissionais, a questão da mentalidade de ser aberta é fundamental, porque seria impossível para mim trabalhar com alguém que tivesse essas ideias que acabam por se colocar no dia-a-dia, não é? Esse respeito sente-se na forma de trabalhar. Queria só pôr ali uma perninha na questão da arte, muito curta, que comentei ontem com a Luísa e contigo, que na verdade as mulheres estão em 85%, estão presentes 85% nos museus, mas como objeto, pintadas, representadas, não como artistas. É a mulher objeto, que todos nós reconhecemos pelas grandes pinturas ancestrais, e não a mulher pela arte, não é? É a grande diferença. Obrigada. Aqui não sei se querem comentar, que acho que é um tema muito interessante, que é o machismo no feminino. O machismo no feminino, não é? Porque muitas das vezes as próprias mulheres são elas machistas, são elas que são as próprias inimigas delas próprias. Não sei se alguém quer, Cristina. Chamaria machismo. Eu, a única vez que fui prejudicada foi por uma mulher, precisamente. Porque eu tive 2 filhos muito próximos, um do outro, e, portanto, acho que achou que eu, se calhar, iria... Se calhar alguma vez me ouviu dizer que eu queria ter 6, e, portanto, deve ter pensado, atenção, e, portanto, na realidade, a única vez que me senti prejudicada... A única vez que me senti, não, a única vez que fui nitidamente prejudicada foi por uma mulher, e nunca me senti prejudicada por um homem. Eu não sei muito bem porquê, mas eu acho que as mulheres, e se calhar também por uma questão de cultural e de educação, têm algum ciúme do sucesso das outras mulheres. Isso não deveria de maneira nenhuma acontecer, não, mas se calhar tem um bocado a ver com o facto de termos maior dificuldade em lá chegar, então se alguém chega, nós olhamos de uma forma muito mais negativa do que quando um homem lá chegou. Portanto,
não sei se é machismo, não lhe chamaria machismo, porque acho que não tem nada a ver com machismo, mas acho que muitas vezes as mulheres prejudicam as outras mulheres. Eu queria acrescentar aqui ao que a Cristina está a dizer. A minha experiência é igual. A única vez que alguém me prejudicou seriamente a nível profissional, neste caso foi uma mulher. E foi porque poderia existir o risco, soube eu a posteriori, de eu ficar a ocupar o lugar que essa pessoa ocupava quando houvesse nova nomeação ou novo concurso ou o que fosse. E eu acabei por ser prejudicada nessa altura. E também foi uma mulher. Portanto, eu acho que aqui a história de que, efetivamente, as mulheres têm mais, não sei se lhe hei de chamar medo, mas têm um bocadinho mais de receio da sombra que outra mulher lhe possa fazer do que da sombra que algum homem lhe possa fazer. E isto é uma questão cultural. Porque os nossos pais ou avós, ou quem nos formou, quem nos criou, quem nos educou, provavelmente educou-nos para sermos, sendo um exagero a palavra que eu vou dizer, submissas à opinião de que um homem nos pode comandar ou organizar ou determinar as nossas tarefas, e que se for uma mulher, provavelmente já levanta de nós o sentimento da quesília, da rivalidade, de não estamos educadas para, deveríamos ser educadas para agradecer, para admirar, para tomar como exemplo, para pensar que bom, para nos alegrarmos e para caminharmos com essas mulheres de sucesso, mas eu acho que é muito uma questão cultural. Nós somos educadas para aceitar se for do masculino e para rivalizar se for da parte feminina. Muito rápido. Eu acho que nós vivemos numa faixa de Gaza, ou seja, no que respeita a isso. Eu nunca senti isso, em termos pessoais e profissionais, mas, na verdade, há aqui territórios a serem bem defendidos e fronteiras que não se conseguem passar, e não há premissas nesse sentido. Se calhar é precisamente isso que está a chamar o machismo, ou seja, foi tão difícil chegar àquele sítio que não irei partilhar com nenhuma mulher, e ela será uma ameaça para mim a partir do momento em que há uma aproximação e que põe em questão tudo aquilo que eu conquistei. Portanto, é nesse sentido que eu vejo, porque a luta foi muito grande para chegar até ao sítio onde chegou e, na realidade, a fronteira está bem definida. Vitorina? Eu, vá a nível desportivo, como professora não, mas a nível desportivo, se calhar mais facilmente era felicitada por um homem logo do que por uma mulher, talvez pelo tal ciúme, ou não sei o que, tal inveja, não sei, não vou agora dizer, mas sim, era mais facilmente felicitada por um homem do que por uma mulher. Obrigada. Chegamos aqui a uma questão final, a um tema final, que a Mafalda já pôs um pezinho. É preciso, efetivamente, ser mulher para se lutar pelos direitos da mulher? Quem quer... Não. Acho que não tem muito mais conversa, não. Eu tenho um exemplo da Mafalda, quando viu essa pergunta, respondeu claramente não. Portanto, ela tem 14 anos, viu as perguntas que nós iríamos debater e, de cima dos seus 14 anos, leu todas, e a única a que respondeu, leu em voz alta a última e disse-me: é preciso? E leu claramente não. Portanto, se com 14 anos ela tem a noção que claramente não, se calhar estamos a fazer todas alguma coisa bem pelas gerações vindouras, não é? Portanto, claramente não. É? E exatamente na sequência do que, por exemplo, aqui estava a dizer, que era muito mais facilmente felicitada por um homem do que por uma mulher. Portanto, claramente não. Temos os homens muito mais claramente do nosso lado, em muitas ocasiões e em muitas circunstâncias da nossa vida, sejam elas de mérito, sejam elas de competição ou competência, sendo duas coisas completamente diferentes com os homens, em que os homens claramente estão ao nosso lado muito mais do que as mulheres. Não sei se o público quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma intervenção. Não? Façam, é importante, interagir. Querem? Não há de coragem, vamos lá.
está. Pronto, isto não é nenhuma brincadeira, se ninguém quer falar. Não? Ok. Chegamos então assim ao final da edição de 2023 do Fórum Mulher. Antes das despedidas, gostava de partilhar com vocês uma reflexão pessoal que de alguma forma possa também contribuir para que esta discussão continue fora deste auditório. Os temas e assuntos que hoje aqui foram abordados denotam que, apesar de todo o caminho que ainda nos falta percorrer, a nossa sociedade avançou e continua a avançar no sentido da igualdade de género. Mas neste preciso momento, em muitos pontos do mundo, há mulheres que não podem ir à escola, há mulheres que não podem aceder ao mercado de trabalho, que não podem conduzir ou que não podem simplesmente sair à rua sem a companhia de um homem. E estes são apenas alguns dos exemplos que várias mulheres enfrentam no seu dia-a-dia, quer seja por questões culturais, religiosas, sociais ou políticas. Não pretendo com isto desvalorizar de todo todos os temas aqui que foram hoje aqui abordados, e que as mulheres enfrentam nas sociedades dos países ditos desenvolvidos. Eles são reais, afetam-nos a todos e têm de ser resolvidos no sentido da igualdade plena. Pretendo apenas frisar que ainda existem diferentes patamares nesta luta e que também é nossa responsabilidade, ao mesmo tempo que lidamos com os nossos problemas, relembrar que a nossa voz pode e deve contribuir e falar por todas as mulheres que por esse mundo não se podem fazer ouvir. Quero agradecer às nossas oradoras, Cláudia, Mafalda, Luísa, Vitorina e Cristina, por partilharem connosco a vossa voz e ao público a vossa presença e interesse em contribuir para uma sociedade mais justa. Obrigada a todos.